Então, olha só, minha gente. O meu tratamento, ele tem esses objetivos. Fazer com que os macrófagos sejam repolarizados. Inibir a fratalquina e diminuição dessas citocinas inflamatórias aqui. E com isso, eu trato os meus pacientes. Esse foi o raciocínio do Bruce Patterson para criar um protocolo baseado em 2 medicações que faziam tudo isso e que tem um estudo clínico. O problema é que são medicações que a gente não tem muita experiência e que principalmente, a pravastatina é mais difícil aqui no Brasil, pode ser substituído por outra estatina, e o Maraviroc é difícil de conseguir e ainda caro. Então, vamos adaptar aqui à formação pós-Covid e eu vou apresentar para vocês o que eu faço. E tem algumas coisas na manga que eu vou tirar aqui para vocês e vocês vão gostar bastante. Tá? Isso aqui foi só o setup. Isso aqui foi só o setup para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Bom, como é que eu adapto esse protocolo? Baseado na fisiopatologia, nas evidências científicas e, claro, principalmente no risco-benefício. E isso é importante a gente restabelecer aquele conceito do limiar de prescrição. Para eu usar um quimioterápico, uma droga que eu não conheça, tanto talvez até o Maraviroc, que eu não estou acostumado a usar, eu preciso de uma evidência maior de risco-benefício. Agora, se 3 pessoas falam para mim que tomaram água benta e melhoraram de um câncer, isso já é suficiente para eu prescrever água benta, porque não tem risco nenhum para o paciente. Então, eu posso, e claro que eu estou exagerando, mas o limiar de prescrição não é fixo, como se tentou fazer na pandemia, né? Com estudos duplos cegos randomizados. Então, na adaptação entra esse conceito que eu sempre falo para vocês. Bora lá. A InCellDX escolheu aqui, ó, o Maraviroc e a pravastatina, porque eles cobriam aqui todos ou quase todos as interleucinas. Mas vamos olhar para esse painel com calma? Olha a ivermectina. A ivermectina cobre quase tudo. TNF-alfa, TNF-alfa, interleucina 4, interleucina 3, interleucina 10, interferon gama, IL-8 e IL-2. Olha o que a ivermectina faz. Isso é o próprio painel da InCellDX, tá? Guilherme, você está querendo Qual é a grande diferença? A ivermectina, ela cobre isso, mas ela não tem estudos no contexto de aterosclerose, não tem estudos no contexto de uma doença vascular que causa endotelite. E é por isso que ela não foi escolhida. Mas que ela inibe e a gente tem vários estudos mostrando isso. E esse é o próprio painel da InCellDX. Agora, é bizarro. Por quê? Porque apesar de não ter sido estudada num painel no contexto de endotelite, ela foi estudada no contexto da Covid-19. E a gente está falando de pós-Covid. E ela não foi só estudada no contexto como um agente antiviral, mas sim como um agente anti-inflamatório. Cara, e é mais... E olha quanta evidência a gente tem, né, da ivermectina. Então, essas evidências são evidências de mecanismos de ação, porque eu não quero aqui entrar em mérito de serve ou não serve para Covid, não é isso. Mas olha só como é uma droga segura que pode ser útil. Olha só, e
mais uma vez eu mostro aqui uma outra evidência da ivermectina, mostrando in vitro a inibição do SARS-CoV-2. Esse artigo foi muito criticado, porque disseram que a dose que teria que ser usada em humanos seria muito alta, se fosse, enfim, retirar a mesma dose desse artigo, só que célula humana é diferente e tal. Aí fica aquela briga toda e tal, mas eu não quero entrar. Eu quero só aqui dar substrato para vocês do que eu vou falar agora, que é uma coisa importante e que me faz usar a ivermectina como uma boa primeira escolha, assim como a FLCC faz. Olha só, ivermectina é um inibidor específico das importinas nucleares e inibe a replicação do HIV e da dengue. E mais, da própria Organização Mundial de Saúde. É um artigo que mostra sobre os papéis antivirais da ivermectina. E mais um artigo, que na verdade é o mesmo, né? Mostrando o papel antiviral, anti-inflamatório da ivermectina. E olha só o que diz no artigo. Olha só o que diz no artigo. Que vírus como Epstein-Barr, citomegalovírus, HIV e coronavírus têm ações que potencialmente poderiam ser bloqueadas pela ivermectina. E qual é o mecanismo de ação? Esquece esse negócio aqui. Esquece isso. Esquece isso, tá? Esquece porque eu vou desenhar aqui para vocês que fica mais fácil. Então, a gente viu, pelo amor de Deus, preste atenção, lá naquele painel da InCellDX, que a ivermectina, deixa eu até voltar aqui, ó, inibe, ó, interleucina 2, 8, inibe interleucina 2, IL-8, TNF-alfa, interferon, gama e etc. Para quem acredita, porque eu não acredito, mas eu também não duvido. Para quem acredita em persistência viral como causa do pós-Covid, eu tenho artigo e talvez não a melhor possível, mas a evidência mostrando que eu posso diminuir a persistência viral. Mas o mais maneiro disso aqui é que vocês entendam isso aqui, que é uma coisa que eu sempre falo, que além de tudo isso, ela pode ser ativa contra outros tipos de vírus. E é muito maneiro o mecanismo de ação que eu não me canso de explicar. Então, olha só. O que acontece? Eu tenho aqui uma célula, presta atenção. Eu tenho aqui uma célula, eu tenho aqui um vírus que pode ser o Epstein-Barr, pode ser o SARS-CoV-2, que ele entra na célula. Como é que é uma resposta natural? Então, vamos botar aqui, ó, resposta, presta atenção aqui. Resposta normal, tá? O que seria uma resposta normal da célula? Quando um vírus entra, tá? Esta célula aqui vai produzir uma substância chamada interferon alfa ou tipo 1. Não é o interferon gama. E essa substância aqui vai encher a célula de receptor chamado MHC1, com um pedacinho desse vírus aqui. E isto aqui é alvo das células CD8, que vão lá e vão, ó, matar a nossa célula. Essa é uma resposta normal da célula.
Só que, o que acontece é o seguinte, o nosso amigo vírus do Epstein-Barr, o nosso amigo vírus da Covid, ele sabe que a célula vai responder assim. Ele sabe disso. Ele sabe. Então, ele entra e ele, através de um túnelzinho que chama porina ou importina, ele manda uma mensagem para o núcleo e fala assim, ó, núcleo, não produza interferon. E aí, os vírus entram aqui, se replicam e o CD8 fica ceguinho e não faz nada aqui. Então, o vírus já sabe que isso vai acontecer e ele evoluiu para mandar essa carga para o núcleo. Aí, o que acontece? A ivermectina inibe isso aqui, inibe a importina. É exatamente isso aqui. Olha só, é exatamente isso aqui. Então, eu tenho coronavírus, poderia ser aqui o EBV, né? Ele manda uma mensagem para o núcleo que aumenta a infecção. Por quê? Porque vai reduzir a resposta antiviral, diminuindo interferon. E a minha amiga heroína, ivermectina, inibe essa importina. E é por isso que ela é importante no tratamento, porque ela tem ação na persistência viral, para quem acredita na persistência viral, ela tem ação em outros vírus, possivelmente Epstein-Barr, como tem a literatura mostrando, eu acabei de falar para vocês, e a gente viu que principalmente 30% ali dos pacientes que evoluem com CD8 diminuído no pós-Covid tem um aumento expressivo, né, de reativações virais. Então, a ivermectina poderia ajudar nisso. E, além disso, como eu falei, ela tem um papel pró-inflamatório de inibir um monte de citocina inflamatória.